Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje, nossa lição de terça-feira, lembre-se do passado. Lá em Ezequiel, no capítulo 16, que é o capítulo que nós estamos estudando durante esta semana, a gente vê um pouco do relacionamento de Deus com o povo de Israel. E na verdade é uma história bem impactante, porque mostra muitos detalhes da promiscuidade de Israel, do quanto esse povo foi adúltero e prostituto. É interessante que, se a gente for notar ali nos primeiros versículos, mostra a ilustração de uma mulher, né, que no caso é Jerusalém, representada por essa mulher. Mostra que quando essa mulher nasceu, ela não teve os devidos cuidados que uma criança normalmente tem. Fala que não foi cortado o umbigo, fala que não foi lavada. Então os cuidados que deveria acontecer com aquela criança não aconteceu. Até que chega um homem, que nessa história, nessa ilustração, esse homem seria Deus, que cuida daquela criança, que vê aquela criança crescer, que cuida dela, que a cobre. E a história vai contando que ela vai crescendo. Ela vai crescendo a ponto de que aquele homem, que no caso, né, na nossa ilustração é Deus e Jerusalém, aquele homem e aquela mulher acabam se casando. E então conta que ele cuida cada vez mais dela, como ela era arrumada, de como ele cuidava bem dela. Porém, olha só o que aconteceu. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. E a história vai continuando com alguns detalhes bem explícitos de sexualidade, bem explícitos da prostituição daquela mulher, que mesmo casada, ela se envolvia com outros homens, ela era adúltera e prostituta. O mais impactante, talvez, dessa história é que ela era uma prostituta, mas ela não era uma prostituta que era paga para ser prostituta. Ela simplesmente fazia por prazer, se envolvia com vários outros homens. Essa ilustração do capítulo 16 de Ezequiel mostra como Deus se sente em relação ao seu povo. Deus foi lá, cuidou do povo, fez com que ele enriquecesse, fez com que ele tivesse prosperidade, com que ele fosse abençoado, e o povo, depois de um tempo, virou as costas para Deus e se envolveu com outros deuses. Com essa história a gente consegue entender muito bem o que Deus estava querendo dizer sobre um povo que era adúltero, um povo que era uma prostituta. E infelizmente o povo ele não se voltava para Deus, ele não retornava para Deus, mesmo Deus estando ali de braços abertos e fazendo o possível. Lá no versículo 60 ao 63, mostra que mesmo o povo ignorando a Deus, mesmo assim, Deus estabeleceu uma aliança de uma via só. E daí fala, né, que depois então ela se envergonhará do caminho dela, que ele estabelecerá aliança com ela, e então ela saberá que ele é o Senhor. Essa ilustração do povo de Deus, do povo de Israel e Deus, é uma história muito impactante, que com todos esses detalhes a gente consegue enxergar muito bem, entender muito bem o que estava acontecendo ali, que o povo não estava com Deus, que o povo não estava sendo fiel a Deus, e Deus estava sofrendo muito com isso, afinal, era Deus quem abençoava, era Deus quem estava provendo as coisas para aquele povo. Isso é um reflexo, é um espelho da situação das pessoas quando elas não estão com o Senhor, quando elas abandonam o Senhor, quando elas deixam o Senhor, quando elas são infiéis a Ele. E aí fica uma pergunta, né? Quem era Deus para aquele povo? Quem é Deus para você? Será que somos capazes de virar as costas para o Senhor? Será que somos capazes de sermos infiéis ao Senhor? Será que com um Deus tão maravilhoso, tão amável, um Deus que nos ama tanto, um Deus que nos protege, que cuida, um Deus que abençoa, será que ainda assim somos capazes de abandonar o Senhor? Infelizmente, muitas pessoas são capazes sim. E por isso, na lição de hoje, fica aquela reflexão de você olhar para o seu passado, quando você ainda não era entregue ao Senhor, não era convertido ao Senhor, não era fiel ao Senhor. Como era a sua vida? Você já parou para pensar que Deus o tempo todo estava te chamando e te atraindo? O tempo todo estava querendo que você estivesse perto dele, e muitas vezes você não ouvia a voz dele. Mas graças a Deus você ouviu, você se entregou a Ele e você está vivendo agora essa aliança com o Senhor, essa aliança eterna. Nosso passado mostra quem Deus era e quem nós éramos. Um Deus que sempre foi cheio de amor, misericórdia e bondade, e nós que sempre fomos um povo ingrato, mas que pela misericórdia de Deus fomos atraídos e hoje somos entregues a Ele e somos convertidos. Espero, né, gente? Eu espero que eu esteja realmente falando para pessoas que já se entregaram ao Senhor, mas se você ainda não se entregou, dá tempo de se entregar, dá tempo de ouvir o chamado de Deus, dá tempo de voltar para Ele, dá tempo de largar a sua imundície, dá tempo de largar a prostituição espiritual, dá tempo de largar o adultério espiritual, a infidelidade. Deus te chama para fazer parte dessa aliança com Ele e para viver um relacionamento com o Senhor, um relacionamento fiel. Vamos orar?
Querido Deus e amado Pai, obrigada pela lição de hoje. Obrigada por seu amor que sempre nos acompanha. Obrigada por tudo que o Senhor nos concede, porque o Senhor sempre foi misericordioso. Que possamos sempre ouvir a Tua voz e nunca abandonar o Senhor. Aqueles que não estão ouvindo a Sua voz, que eles possam ouvir e se entregar. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, eu espero você na lição de amanhã. A lição de quarta-feira. Aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal.